Bom, gente, boa noite a vocês. Chegamos a Daniel capítulo 9. Capítulo 9 é uma continuidade do capítulo 8, principalmente a explicação dos versos 13 e 14 do capítulo 8. Então, para a gente começar, vamos fazer uma oração. Vamos orar. Senhor eterno Deus, nós agradecemos ao Senhor por esta noite, por esta oportunidade que está nos dando de estudarmos a tua palavra. Perdoa os nossos pecados, nos purifique e nos santifique, Pai. E conduza-nos na tua verdade, prepara-nos para o tempo que estamos vivendo e usa-nos poderosamente para pregarmos a tua palavra, Pai. É o que lhe rogamos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Antes de a gente entrar no capítulo 9 de Daniel, vamos entrar em Daniel capítulo 8, verso 13 e 14, e vou ler o verso 26 e 27 para você entender que o capítulo 9 ele está totalmente conectado ao capítulo 8. E eu já explico por que eu estou dando ênfase nisso aqui, tá? Então, 8, 13 e 14 diz: Depois ouvi um santo que falava, e disse outro santo àquele que falava: Até quando durará a visão do sacrifício diário e da transgressão assoladora, visão na qual é entregue o santuário e o exército a fim de serem pisados? Ele me disse: até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Versos 26 e 27. A visão da tarde e da manhã que foi dita é verdadeira. Tu, porém, preserva a visão, porque se refere a dias ainda muito distantes. Eu, Daniel, enfraqueci e estive enfermo alguns dias. Então me levantei e tratei dos negócios do rei. Espantava-me com a visão e não havia quem a entendesse. Então perceba que quando os dois anjos estão conversando e Daniel está ouvindo e relatando essa conversa, onde um anjo pergunta até quando que durará a maré, a visão, tá? A palavra aí é maré. Até quando durará a visão do sacrifício diário e da transgressão assoladora? Visão na qual é entregue o santuário e o exército a fim de serem pisados? Ele me disse: até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado, vindicado, tá? Entrará em juízo, nitzdak. Toda a palavra purificado, nitzdak, ela significa tudo isso aí. Entrará em juízo, purificado, justificado, é a palavra nitzdak. Note também que no verso 14 ele fala até 2.300 tardes e manhãs. Daniel está relatando o modo como os anjos estão conversando entre eles. A nomenclatura tarde e manhã, ela é uma nomenclatura de criação, tá? A palavra nitzdak, que é justificação, entrará em juízo, justificado. A palavra nitzdak, ela tem a ver expiação, linguagem de recriação, de novos céus e nova terra. Tarde e manhã, Gênesis, né? Houve tarde e manhã o primeiro dia, o segundo, o terceiro. Então, essa linguagem, ela é de recriação, e toda isso é base de Levítico capítulo 16, onde aparece o dia da expiação, onde aparecia, eu tenho que explicar aqui para vocês compreenderem um pouco dessa profecia. Levítico capítulo 16 vai falar do dia da expiação, que é o dia onde os pecados do povo de Israel eram totalmente apagados, perdoados, purificados, tá? Expiava, né? Apagava, resolvia o problema do pecado definitivamente. É o chamado Yom Kippur, que é o dia da expiação, o dia do caporete, né? Do propiciatório, que era uma tampa de ouro, onde tinha dois anjos que olhavam um para o outro. Essa tampa de ouro maciço era colocada em cima da Arca da Aliança, a Arca dos 10 Mandamentos, e cobria os 10 mandamentos ali. A Shekinah, que era uma luz que se apresentava no meio desses anjos, que era a presença do Senhor. Então, o sumo sacerdote do ano, que estava exercendo o cargo ali naquele ano, uma única vez no ano, no dia de Yom Kippur, dia da expiação, ele adentrava ali no Santo dos Santos, onde a arca ficava, e ele aspergia sangue de um bode que era específico para sacrifício.
aspergia sangue ali 7 vezes, e o restante do sangue ele pingava em todos os utensílios do santuário mosaico, do santuário ali do Antigo Testamento, fazendo expiação, purificação para esse santuário, que é o dia do perdão total. E aí se começava um novo ciclo no calendário religioso. Então, o dia da expiação, ele arremete profeticamente, didaticamente também, não só profeticamente, ao futuro, porque ao futuro não, nós vamos ver hoje que nós já estamos vivendo por ocasião dentro do dia da expiação no santuário celestial, tá? Para eu ficar bem restrito ao livro de Daniel, eu já vou ler agora Hebreus, no capítulo 8, ele diz assim, ora, a partir do verso 1 de Hebreus capítulo 8. Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote, que se assentou à destra do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem. Então veja, Paulo está falando aqui que há um santuário no céu, o qual o Senhor erigiu, o Senhor Deus erigiu esse santuário e não o ser humano. Logo, esse santuário é onde Jesus está ministrando o benefício do sangue dele, o qual foi derramado na cruz do Calvário. Por quê? Porque o cordeiro, lá no Antigo Testamento, quando ele era sacrificado, o sangue desse cordeiro tinha que ser ministrado lá na cortina do Santíssimo, próximo ao altar de incenso. Então, a questão não é só a morte de Cristo na cruz do Calvário, porque através da morte de Cristo na cruz do Calvário, através do sangue do Cordeiro sacrificado lá no pátio exterior do santuário, é que a cerimônia não se completava ali. O sangue tinha que ser ministrado diante do santuário, lá dentro do santo, na cortina, para perdão dos pecados. Da mesma maneira, a cruz do Calvário, logicamente, que é o que nos arremete, é aquilo que conquista o nosso perdão e que nos arremete, nos dá possibilidade de santificação. Note que quando você não entende esse processo, e muitos evangélicos e muito mais católicos até não compreendem que a cruz não é tudo, porque a cruz sem ressurreição não teria valor nenhum. A ressurreição e a cruz sem a ascensão de Cristo não tinha valor nenhum. A cruz, a ressurreição, a ascensão, sem a entronização de Cristo, não tinha valor nenhum. Então, a cruz, o sacrifício, a ressurreição, a ascensão, a entronização de Cristo, sem ele ser sumo sacerdote ministrando os benefícios do sacrifício dele no Santo dos Santos, lá, para perdão dos pecados de todo aquele que nele crê, veja, sem essa ministração, sem ele ser o sumo sacerdote no santuário celestial, não adiantaria de nada cruz, sacrifício, ressurreição, ascensão, entronização. E eu digo mais, não adianta nada desse processo se ele não voltar. E não adianta nada ele voltar se ele não tem capacidade para fazer um novo céu e uma nova terra, onde o pecado já não existe mais. Então, nós estamos dentro do processo de expiação que ele não se concluiu ainda. E hoje a gente vai ver quando que esse processo de expiação começou e ainda não terminou, ok? Então, eu li aqui Hebreus capítulo 8. Para quem ainda tem dúvida, né? Apocalipse capítulo 11, verso 19. Abriu-se, então, o santuário de Deus que se acha no céu. Então, preste atenção aqui nesse verso, porque tem muitas pessoas, muitos evangélicos e muitas pessoas que pensam que o céu é o santuário. Não.
O céu não é o santuário. O santuário está no céu. Abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário, e sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremotos, grande saraivada. Alguns argumentam que Apocalipse tem uma linguagem profética simbólica, metafórica, então aqui, na verdade, é uma maneira de João, na sua poesia, apresentar uma verdade. Mas lembre-se que Hebreus, que eu li lá, 8, 1 e 2, não é literatura profética, logo, ele não se utiliza de linguagem poética. No Apocalipse, 90% sim. 90% é símbolos com significados, mas há 10% no livro que são versos que têm um entendimento de maneira literal, tá? E essa questão do santuário no céu não gera dúvida, por quê? Porque no livro de Hebreus está escrito que Jesus Cristo é o nosso sumo sacerdote no santuário celestial. No capítulo, por exemplo, 20 do livro de Apocalipse, diz assim, a partir do verso 11: Vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, e ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam, a morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo, esta segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, este foi lançado para dentro do lago de fogo. Então você perceba que sim, tem linguagem poética, mas a questão de tronos, Daniel também viu. Relembrando aqui, né, Daniel capítulo 7, onde Daniel também vê esses tronos, ó, capítulo 7, versos 9 e 10. Continuei olhando até que foram postos uns tronos, e o ancião de dia se assentou, sua veste era branca como a neve, os cabelos da cabeça como a pura lã, o seu trono eram chamas de fogo e as suas rodas eram fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele, milhares de milhares o serviam e miríades de miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal e se abriram os livros. Então veja que Daniel não coloca o nome livro da vida e os livros, mas lá em Apocalipse João coloca já dando mais detalhes da mesma cena, onde tem o livro da vida e livros, onde conta a história da vida das pessoas, tá? Então, apesar de ter linguagem metafórica, profética, de símbolos, há também ingredientes reais daquilo que eles estão vendo, tá? E para finalizar essa questão de santuário, né? Eu estou falando tudo isso para mostrar que o santuário está no céu. Quando Deus manda Moisés construir o santuário, no Êxodo capítulo 25, verso 8 e verso 9, Deus fala com Moisés da seguinte maneira: E me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Então, o santuário terrestre é um móvel, é um aparato onde Deus habita no meio do povo de Israel durante a jornada no deserto. E aí no verso 9 ele diz o seguinte: segundo tudo o que eu te mostrar para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo o fareis. Então Moisés, ele teve uma visão do santuário celestial que passou a ser modelo para o santuário terrestre. Interessante que Platão, né? Olha só como o Espírito Santo trabalha na cabeça até de pessoas pagãs. Como é que o Espírito Santo, ele coloca
pontos da verdade para mostrar para a pessoa que existe uma realidade, porque Platão ele fala sobre a teoria das cavernas, né? E ele fala que o que a gente vê aqui, na verdade, não é uma realidade. O que a gente vive aqui é uma sombra da realidade. O que é realidade é o mundo ideal, que o que a gente vê aqui é que nós estamos sentados atrás do ideal, de costa para o ideal, e que a sombra desse ideal se projeta na nossa frente, na parede da caverna ali, e o que a gente vê aqui é só sombra de um ideal. E veja que é mais ou menos essa ideia platônica da teoria das cavernas, da caverna, é muito interessante porque é até um princípio dessa revelação onde Deus está mostrando para Moisés um modelo de santuário do real, do ideal, e que ele está agora ele está comissionado a construir segundo esse modelo que ele viu no céu, logicamente que nas dimensões terrestres, né? Você vê que é um paralelo até do que se apresenta ali nessa cultura pagã até de Platão, né? Logicamente que daí eles começam a desenvolver pensamentos da questão de espíritos, de almas, de outros lugares, e outros filósofos trabalharam esse conceito também de dicotomia de alma, e de corpo, o que não existe na Bíblia, tá? A gente não entrou ainda nessa questão, mas não existe essa dicotomia entre corpo e alma. Dentro das Escrituras, não. Porque Deus é real, o reino dele é real. Ele se encarnou verdadeiramente, ele se relaciona conosco verdadeiramente, tá? O conceito de espírito, quando fala que Deus é espírito, é totalmente diferente do conceito de espírito greco-romano, é totalmente diferente do conceito de espírito na cultura oriental bíblica e dá uma confusão até hoje sobre isso aí, não pequena. Então, nós estamos aqui para explicar 2.300 tardes e manhãs, que vai ser explicado essa visão das 2.300 tardes e manhãs no capítulo 9 que a gente vai entrar aqui. A Alexandra comentou aqui também alguns versos que ela colocou, Hebreus 8, 1 e 2, Hebreus 9, 11 e 12, Apocalipse 11, 19. Essas passagens enfatizam que existe um santuário no céu, onde Cristo continua sua obra de intercessão em favor da humanidade. Então entenda que o anticristo, quando ele pega o sacrifício diário, que todos os dias, às 9 da manhã e às 15 horas, eram sacrificados cordeiros ali. Jesus foi crucificado 9 horas da manhã e ele expiou, ele morreu às 15 horas. Então, até o horário do sacrifício contínuo e diário, feito todos os dias, foi uma projeção profética, foi ali mostrando, já antecipando o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Quando fala que o anticristo ele tira o sacrifício diário, é por quê? Porque no conceito da teologia católica, o sacrifício de Cristo, ele não é todo suficiente, porque há uma necessidade de se cumprir os 7 sacramentos da Igreja Católica. Dentro do dogma católico, você precisa exercer os 7 sacramentos para que você então conquiste a salvação, que vem por méritos de Cristo, mas você acaba conquistando a salvação. Muitos evangélicos, mas muitos, e até Adventistas do sétimo dia, têm esse conceito de salvação por obras, ainda que não fale de boca, há no íntimo uma ideia dessa questão de salvação por obras, tá? Que a Bíblia não ensina isso. A salvação é pela graça mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, quando fala que tira o sacrifício diário, é esse conceito de salvação por obras, que é por isso que chama paganismo, ismo, né? Movimento de pagar, o movimento pagão, que eu tenho que fazer algo para que a divindade ela seja favorável a mim, tá? Isso permeia quase todas as religiões do mundo. Eu acho que esse é o conceito de salvação por obras,
é o conceito mais universal que existe dentro de religiões monoteístas, politeístas, religiões espiritualistas, enfim, toda a gama de religiões, panteísmo, eles possuem esse conceito de fazer algo para conquistar o favor da deidade, da divindade. E no cristianismo não foi diferente, o paganismo também permeou e entrou dentro do cristianismo e se desenvolveu dentro da teologia ali dos longínquos, né, dos mais recentes pais da igreja ali, século quarto em diante, principalmente, foi entrando esse conceito de paganismo. Fiz uma digressão muito grande aqui, acabei até saindo a questão do santuário. Então, tirar o sacrifício diário de Cristo é você colocar na sua cabeça a ideia de que você precisa fazer algo para você se salvar. Ou seja, o sacrifício do cordeiro não é suficiente para a salvação. Então, é esse conceito que a Igreja Católica Apostólica Romana ela introduziu dentro do cristianismo durante toda a Idade Média, tá? E permeou e permeia muito da teologia cristã hoje. E isso é a ideia de tirar o sacrifício diário. E além do sacrifício diário, ele fala também da questão do o santuário é entregue, o exército é entregue a fim de ser pisado, e fala também da transgressão assoladora, ou seja, há uma metamorfose de tudo que é cultura bíblica e verdade bíblica, há uma metamorfose que é um paralelo, é um conceito paralelo que se cria para combater essa verdade bíblica, tá? Isso não se criou do dia para a noite, foram praticamente aí 1260 anos de hegemonia, de poder, dentro de universidades, dentro de escolas, na teologia, em questão religiosa, que se dominou e mais do que semeou, né? Deu tempo de semear, preparar o solo, semear, esperar a árvore crescer e começar a dar frutos, tá? 1260 anos é muita coisa. Por isso que o anjo fala, né? Até 2300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. É um muito tempo. E esse é o motivo de Daniel ele ficar doente, fraco e doente. Eu, Daniel, enfraqueci. Estou lendo o verso 27 do capítulo 8. Eu, Daniel, enfraqueci e estive enfermos alguns dias. Então me levantei e tratei dos negócios do rei. Espantava-me com a visão e não havia quem a entendesse. Então perceba que o que assustou Daniel, o que fez com que Daniel ficasse tão assustado aí, foi a questão de quão longínquo foi essa revelação, o que realmente assustou ele demais. E agora, então, ele vai continuar no verso 9 essa investigação, depois de alguns dias que ele recebeu essa visão, que ele testemunhou, um anjo falando com o outro. Ele, então, vai estudar, vai pesquisar na Bíblia. E então no capítulo 9 ele diz assim, ó, no primeiro ano de Dario, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, no primeiro ano do seu reinado. Veja que ele está enfatizando a questão de tempo aqui, né? Como é que ele repete, olha, no primeiro ano, no primeiro ano, no primeiro ano. Aí ele fala assim: eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, que haviam de durar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Então, Daniel ele foi levado cativo ali ao redor do ano 606 a.C. E agora ele está no ano 536, aproximadamente, tá? 538, 536. Então já se havia passado 70 anos. Babilônia já havia caído, o Império Medo-Persa se apresentado. E agora ele recebe uma visão de 2300 anos.
que tarde e manhã completam um dia, e um dia em profecia são anos, tá? Então ele recebe uma visão e ele fica em choque, enfraquecido, em estado de choque mesmo, falando, poxa, 2.300 anos, e ele não se conformou com aquilo. Então ele pegou e foi estudar o livro de Jeremias, Jeremias capítulo 20. Ele pegou então ali, estudando o livro de Jeremias, principalmente Jeremias 25:11 e Jeremias 29:10, que o tempo de cativeiro do povo de Deus seriam de 70 anos. Acontece que ele recebe agora a notícia que são 2.300 tardes e manhãs, 2.300 dias. Então, se você pega 2.300, divide por 360, que era o calendário judaico, você percebe que 2.300 dias dividido por 360 dias do calendário judaico daria 6 anos, ponto 38, aí 8 é infinito. Qual que é a questão aqui? Por que que eu estou falando isso aqui? Não é que esse cálculo está certo. Eu estou falando isso aqui porque tem muitas pessoas que levam na literalidade a questão de dias aqui. E eles não conseguem fechar essa conta, eles não conseguem entender a interpretação, porque eles não se utilizam do princípio dia-ano para a profecia. Porque 6 anos, 6,38 anos, Daniel não ficaria doente, né? Porque se ele fala 2.300 tardes e manhãs, Daniel não precisava ficar em tanto desespero assim, e nem fraco e perturbado ao ponto de estudar o livro de Jeremias para confirmar as informações e tal. Daniel não precisaria ficar tão preocupado assim a respeito de tempo se fosse só 6 anos, tá? Algumas pessoas argumentam que Daniel ficou assustado porque teria mais 7 anos de cativeiro em vez de 70 anos. Veja, para quem esperou 70, 7 anos é uma festa, né? Então também não se encaixa em comentaristas. A questão aqui é que se apresentou 2.300 anos à frente. E Daniel, então, ele faz uma oração que é a oração mais bonita do Antigo Testamento, que está aqui do versos 4 até o verso 19. Eu não vou ler essa oração, você lê depois na sua casa. Ela é muito bonita, muito bonita. E ele termina a oração no verso 19 dizendo assim: Ó Senhor, ouve, ó Senhor, perdoa, ó Senhor, atende-nos e age, não te retardes por amor de ti mesmo, ó Deus meu, porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. Então Daniel, ele compreendeu que as 2.300 tardes e manhãs não significavam mais 6 anos, significavam 2.300 anos à frente. E aí ele faz essa oração emotiva e aí ele recebe uma resposta do céu, que diz assim: Falava eu ainda e orava e confessava o meu pecado e o pecado do meu povo de Israel e lançava a minha súplica perante a face do Senhor, meu Deus, pelo monte santo do meu Deus. Falava ainda na oração, quando o homem Gabriel, que eu tinha observado na minha visão, e aqui faz o vínculo. Por que que eu estou criando esse vínculo aqui, chamando a sua atenção para o vínculo? Quando que eu tinha observado na minha visão ao princípio, a mesma palavra ali, maré, visão, capítulo 8, capítulo 9. Por que que eu estou enfatizando isso aí? Porque eu já li comentaristas do meio evangélico dizendo que a visão do capítulo 8 não tem nada a ver com a visão do capítulo 9. Eles desvinculam isso e acabam dando uma interpretação particular para o 8 e uma outra interpretação para o capítulo 9. Veja, por princípio de contexto e de coerência, não se divide, porque os livros do Antigo Testamento nem eram divididos por capítulos e versículos. Fazer esse tipo de divisão é até
algo intencional para que as pessoas não compreendam o que está sendo revelado aqui, porque está escancarando o anticristo e toda a obra que ele fez de destruição durante toda a Idade Média, e isso que a gente já comentou a exaustão quando eu falei do capítulo 7 e do capítulo 8, os nossos dois últimos encontros. Então, Gabriel, que eu tinha observado na minha visão ao princípio, veio rapidamente voando e me tocou à hora do sacrifício da tarde, às 15 horas. Ele queria instruir-me, falou comigo e disse: Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem e eu vim para te declarar, porque és muito amado. Considera, pois, a coisa e entende a visão. Note que a palavra visão, ela é repetitiva aqui para costurar e criar um link bem amalgamado, colado com o capítulo 8, tá? Quando fala a coisa aqui, entende, considera, pois, a coisa, final do verso 23, está sendo conectado direto no verso 2, de Daniel 9, tá? No primeiro ano de seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, que haviam de durar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Quando fala aqui assim, ó, entendi pelos livros, é a mesma palavra, na tradução em português fica bem diferente, tá? Mas aqui é a mesma palavra quando usa a palavra coisa, e entende a visão. Então, o anjo Gabriel está dando agora o entendimento para Daniel, para ele entender a questão do cativeiro babilônico e o que aconteceria depois do cativeiro babilônico, o que estava sendo acrescentado aí na visão. E aí então vem o núcleo central que eu vou agora aqui, nós vamos nos dedicar, que são os versos 24 até o 27. Para nós entrarmos nesse texto aqui, ele é confuso se você lê ele de uma forma corrida, o texto, que eu vou ler de forma corrida, e depois eu vou ler segundo o que Daniel e como Daniel escreveu, numa estrutura poética chamada quiasmo. O que é o quiasmo? Quiasmo são dois assuntos dentro do mesmo texto. Então, o assunto A e o assunto B, dentro do mesmo texto, formando um paralelismo chamado quiástico, tá? Quiástico de cruzar dois assuntos em um único texto. Quando você lê corrido, ele fica muito confuso, porque são dois assuntos apresentados no mesmo texto. Quando você separa esses assuntos, o texto fica perfeitamente compreensível. Por que que fazia essa técnica? Justamente para os desavisados, para os não preocupados, eles não iriam entender, iriam ficar confusos, iriam ser destruídos. Coisa que o anjo já avisou, né? Quem é que vai ser destruído? Veja o verso 25 do capítulo 8. Por sua astúcia nos seus empreendimentos fará prosperar o engano, o anticristo, né? No seu coração se engrandecerá, destruirá a muitos que vivem despreocupadamente. Então, para você entender o texto de Daniel 9, 24 em diante, você tem que estar preocupado. Você tem que estar querendo, como Daniel, né? Até enfermo, para desvendar o que a profecia apresenta. Então, o verso 24, ele é uma introdução. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia
e para ungir o Santo dos Santos. É uma obra perfeita de Deus, por isso que são 7 atos. Então, a obra completa da redenção, ela se apresenta nessas 70 semanas. Tá? E aí deu a introdução e agora o anjo vai falar o todo aqui. Eu vou ler corrido primeiro e depois eu vou explicar de como você tem que dividir esse texto para ele ficar claro. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até o ungido ao príncipe 7 semanas e 62 semanas. As praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Depois das 62 semanas, será morto o ungido e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será num dilúvio e até o fim haverá guerra, desolações são determinadas. Ele fará firme aliança com muitos, por uma semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Como eu disse, se você lê o texto corrido, ele fica confuso porque aqui está falando da obra de Cristo, do Messias, do ungido, Mexiá, Christos, é a mesma palavra, uma é hebraica, Mexiá, e em grego, Christos, tá? Então, que é ungido, Messias. Está falando do Messias e está falando do anticristo, de Cristo e do anticristo. Duas pessoas aí. Como é que fica então? Toda a primeira parte do verso está falando de Cristo. Toda a segunda parte do verso está falando do anticristo. Então, a primeira parte do verso 25 até onde? Até quando está num ponto e vírgula na minha versão aqui, que é e 62 semanas. Na minha versão tem um ponto e vírgula. Eu desenho um traço aqui na minha Bíblia para já deixar separado. Com lápis mesmo, caneta, eu coloco uma barra, uma barra aqui para separar o verso. Aí depois começa o verso 26, primeira parte, vai falar de Cristo, até onde? Onde diz assim: o ungido já não estará. Tem outro ponto e vírgula ali. Eu coloco e desenho uma barra, tá? Verso 27, a primeira parte vai falar de Cristo. E aí, quando fala aqui, o sacrifício e oferta de manjares, bem no meio do verso 27. E manjares é o final da obra de Cristo. Então, é uma barra ali, eu desenho na minha Bíblia aqui. E toda metade final dos versos está falando do anticristo. Eu vou ler agora só a parte de Cristo, ou seja, eu vou ler a primeira metade do verso 25, a primeira metade do verso 26 e a primeira metade do verso 27. E você vai perceber como é que vai ficar mais agradável ao ouvido e bem lógico as frases. Então, primeira metade do verso 25, primeira metade do Pastor, 26. Oi, pode falar, Joselino. o senhor podia repetir? Que eu tô marcando aqui. Opa, vamos lá. Então, no verso 25 termina a primeira metade 62 semanas. Eu vou ler pausado aqui para vocês acompanharem aí na Bíblia de vocês, e aí depois eu vou ler corrido, tá? Sem avisar, olha, vou parar aqui. Então, ó, verso 25 começa assim, ó. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até ao ungido, ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas. Aí você desenha uma barra aí porque terminou a parte de Cristo. Agora o verso 26, ó, como continua o assunto, ó. Depois das 62 semanas, será morto o ungido e já não estará. Então, depois do estará, é outra barra aí. E aí entra no verso 27. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Ponto final. Acabou a obra de Cristo. O anticristo é a segunda parte do verso. Quer ver? Eu vou ler do anticristo primeiro.
Verso 25, a segunda parte. As praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Metade final do 26. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será num dilúvio. E até o fim haverá guerra, desolações são determinadas. Final do verso 27. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Então, veja que fica mais nítido o texto, fica mais fluido, porque eu separei os assuntos. Vou ler de novo aqui a obra do Anticristo, agora sem ficar falando que eu vou começar a ler o verso. Vou ler de uma vez e depois eu vou ler de Cristo, que é o mais importante. As praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será num dilúvio. E até o fim haverá guerra, desolações são determinadas. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Tudo isso aqui está falando do anticristo. Agora eu vou ler o texto corrido de Cristo, de Jesus Cristo. Sabe e entende. Desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até o ungido ao príncipe 7 semanas e 62 semanas. Depois das 62 semanas, será morto o ungido e já não estará. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Ponto final. Então, perceba que quando você lê o texto só referente ao Cristo, fica totalmente claro e lógico. E a segunda parte é do anticristo, tudo que ele vai fazer de destruição e tudo que ele vai promover de guerra, de destruição, de dificuldade contra o povo de Deus e até lá na terra de Israel, como você está vendo aí acontecendo notícia, viu? Desolações estão determinadas e até o fim haverá guerra. Sabe quando que vai ter paz lá? Nunca. Então essa guerra que começou, mal Israel sabe onde eles se meteram, viu? Até o fim, até a volta de Jesus agora, essa guerra não termina, viu? Não acaba. Vai ter uma aparência de paz, mas não vai conseguir. Mas vamos lá, vamos para o principal. Sabe e entende. Desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até o Mashiach, o Cristo, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas. Então vamos lá. Eu vou escrever aqui no chat para você entender uma coisa. 2.300 tardes e manhãs lá de Daniel 8:14. Então, 2.300 tardes e manhãs é igual a 2.300 dias, porque uma tarde e uma manhã completa um dia. 2.300 dias na profecia é igual a 2.300 anos. Ok? Esse é o raciocínio. Então o anjo está explicando. Para a gente entender o final dessa conta, eu preciso saber o início dela. E o anjo aqui deixou claro para Daniel que quando é que começa a contagem? Sabe e entende. Desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até o ungido ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas. Então, ó, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém. Então, desde a ordem para edificação de Jerusalém. Lembre-se que o rei Nabucodonosor, rei da Babilônia, que já era falecido, ele tinha destruído o Templo de Salomão e Jerusalém lá com 3 invasões que ele cometeu. A primeira no ano de 606 antes de Cristo e a última invasão, a terceira, no ano de 584 antes de Cristo, tá? Então, desde a ordem para restaurar, e agora chegou o momento da restauração. Por quê? Porque o profeta Jeremias havia dito, por parte do Senhor,
que a destruição, Jerusalém ficaria destruída e ficaria escravizada dentro do Império Babilônico por 70 anos. Não confunda, eu sei que é muito número aqui, essa profecia ela é cheia de detalhes. Não confunda a profecia de Jeremias com essa aqui de Daniel. De Daniel é muito mais longa, é a questão do tempo do fim, do nosso tempo. Lá de Jeremias era só sobre o tempo do cativeiro do povo de Jerusalém. Então, 70 anos, que havia acabado já, estava acabando ali. Por isso que Daniel foi questionar o Senhor em oração, ok? Então, vamos lá. Desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém. Onde que se encontra essa ordem? Essa ordem se encontra no livro de Esdras, capítulo 7. Esdras, capítulo 7. Eu estou deixando aí para depois a pessoa dar um print aí, você tirar uma foto do que está escrito aí. Então, quando a gente vai lá para o livro de Esdras, no capítulo 7, vai aparecer, então, o decreto do rei Artaxerxes, rei da Pérsia. Ele diz assim, vou ler aqui, não o decreto em si, mas eu vou ler a data que o decreto foi assinado pelo rei Artaxerxes, tá? Diz aqui no verso 7 e 8. Também subiram a Jerusalém alguns dos filhos de Israel, dos sacerdotes, dos levitas, dos cantores, dos porteiros e dos servidores do templo, no 7º ano do rei Artaxerxes. Esdras chegou a Jerusalém no 5º mês, no 7º ano deste rei. Então, quando que foi o 7º ano do rei Artaxerxes? E depois você lê o decreto lá, se você quiser ler, tá? O decreto lá. O ano foi 457 antes de Cristo, tá? Então, agora a gente já sabe a data de partida. Então, 457 antes de Cristo mais 2.300 anos é igual a 1844. Por que que diminuiu aqui? Porque nós estamos numa data antes de Cristo. Então é menos. Então 2.300 anos somados a menos 457, porque é antes de Cristo, vai chegar ao ano de 1844. Se você fez a conta aí, você pode se questionar, pastor, mas está dando aqui na minha calculadora 1843, não 1844. Lembre-se que nessa conta a gente saiu de antes de Cristo, a gente passou para a data depois de Cristo. Não existe ano zero. Quando é um antes de Cristo, o ano seguinte é um depois de Cristo. Não existe ano zero. Então você tem que. Por isso que chega em 1844, tá? Então, existe um antes de Cristo e um depois de Cristo. Logo, não existe ano. Logo, não existe ano zero. Então, para fazer uma conta matemática simples, para tirar essa questão de data, seria mais ou menos assim, seria menos 457 mais 2.300 mais um, que é igual a 1844. A conta seria dessa maneira, porque não existe ano zero, tá? Virou um pontinho ali, a hora que eu dei um espaço ali. Mas é menos 457. Vou deixar grudado o sinal. Mais 2.000, mais 2.300 anos, mais um. Não existe ano zero. Por isso que tem esse mais um. Vai chegar a 1844. A conta é essa, tá? Menos 457, porque é antes de Cristo, mais 2.300 anos, que é a profecia, mais um, porque não existe ano zero, vai chegar em 1844. O que que aconteceu em 1844? Começou o dia do juízo final de Deus. Então nós estamos vivendo, nós
já estamos vivendo há 180 anos e esse ano está fazendo 180 anos redondo. Nós já estamos vivendo há 180 anos dentro do dia da expiação, dentro do juízo final. Agora, você sabe o que que é o bonito do capítulo? O bonito do capítulo é a prova real, porque Daniel fica em estado de choque. Daniel fica num estado de choque absurdo aqui. Ele fica num estado de choque tão grande que o anjo faz uma questão de fazer uma conta de prova real. Lembra lá nas aulas de matemática, no Fundamental 1, quando a gente começava a aprender as contas de multiplicação e divisão? Que a gente fazia assim, né? 9 dividido por 3 é igual a 3. Aí a gente tira a prova real. Pega o resultado dessa conta, 9 dividido por 3 é igual a 3. A gente pega o resultado, que é 3, multiplica pelo divisor, que é 3, que dá 9. A profecia faz exatamente isso com Daniel, a prova real. Ele fala assim: olha, para eu te dar certeza, eu vou te explicar então um processo para você chegar no na mesma data. Aí ele fala a profecia das 70 semanas. E esse aqui, então, eu vou escrever para ficar claro para você, ó. 70 semanas. 70 semanas, ok? Então, 70 semanas, cada semana possui o quê? 7 dias. Então, 70 vezes 7 dias vai dar 490 dias, que na profecia são 490 anos. Então, Daniel capítulo 9, verso 24: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, tá? E aí ele diz assim, ó: sabe e entende. Desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até ao ungido, o Messias, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas. Então, 7 mais 62 é igual a 69. Tá? Estou escrevendo aqui, deixando bem mastigado. Então, 7 semanas mais 62 semanas é igual a 69 semanas. Lembre-se que a profecia são 70 semanas, está faltando uma aqui, a gente vai chegar lá, tá? Então, 7 semanas é igual a 49 dias, que é igual na profecia a 49 anos. Toda profecia apocalíptica, tá? Toda profecia apocalíptica de juízo, um dia equivale a um ano na profecia apocalíptica de juízo, tá? Então, 7 semanas é igual a 49 dias. 7 vezes 7, 49. Que é equivalente a 49 anos na profecia. O que aconteceu nesses 49 anos? Bom, a arqueologia não descobriu nada, historicamente nós não descobrimos nada, então aqui pela fé. Então, se a gente entender que no ano de 457 antes de Cristo veio o decreto, tá, para a reconstrução de Jerusalém, o que que a gente entende pela fé? Que levou 49 anos para reconstrução do templo. E aqui eu quero deixar bem claro que não existe documentação arqueológica para comprovar isso. Então a gente está aqui indo pela profecia pela fé. Não achou-se documento nenhum comprovando esse tempo aqui. Mas o anjo dividiu, desde a saída da ordem para reconstruir e edificar Jerusalém, 7 semanas. Então a gente entende pela fé que é o tempo que levou para a reconstrução de toda a nação de Israel ali, depois do cativeiro babilônico, tá? Então, se eu estou partindo do ano 457 antes de Cristo e eu vou avançar 49 anos, eu vou chegar no ano, então, 457 antes de Cristo, eu vou avançar as 7 semanas, que são 49 anos, eu vou chegar então no ano de 408 antes de Cristo.
O que que a gente entende então? Que nesse período de 49 anos levou então o tempo de não só da reconstrução do templo, mas toda a reconstrução da cidade. E ali a nação de Israel sai do cativeiro e volta ali a edificar Jerusalém. Ok, chegamos no ano 408 a.C. Aí fala 62 semanas, tá? 62 semanas, para quê? Diz aqui assim, ó, ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até o ungido, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas. Então tá falando aqui 62 semanas, que é igual, 62 semanas, que é igual a 434 dias, que é igual a 434 anos, tá? Então vai acompanhando aí no chat que eu estou explicando aqui bem detalhado. 62 semanas são 434 dias, que na profecia equivale a 434 anos. Ok, se a gente chegou no ano 408, então partindo do ano 408 antes de Cristo, mais 434 anos, a gente vai chegar então. Você vê que agora vai passar para depois de Cristo, né? Então vai ter aquele acréscimo de um por causa que não existe ano zero. 408 com 434 vai dar 26, mas não existe ano zero, então a gente chega no 27 depois de Cristo. O que que aconteceu no ano 27 depois de Cristo? Foi o ano que Jesus Cristo se batizou. Por isso que a palavra aqui aparece ungido. Quando é que Jesus foi ungido pelo Espírito Santo? Quando ele foi batizar-se no Rio Jordão. João Batista viu o Espírito Santo em forma de pássaro descendo sobre ele, tá? E Deus fala: Eis o meu filho amado em quem me comprazo, tá? Então, no ano de 27, olha só que profecia linda essa aqui, tá? No ano de 27 ocorre o batismo de Jesus Cristo. Ok, chegamos nas 7 semanas e 62 semanas, 69 no total. Agora vai faltar aquela semana, que é a 70ª semana, ou seja, 7 anos, tá? Que é a 70ª semana, ou seja, uma semana somente que falta, uma semana que é igual a 7 dias, que é igual 7 anos. 70ª semana, que é a última semana, 7 dias, que são 7 anos, que está explicada aonde? Está aqui explicado no verso 27. Olha só, diz aqui, ó, no verso 26. Depois das 62 semanas, será morto o ungido, e já não estará. Jesus foi morto. Quando que ele foi morto? Veja no verso 27, explica. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Então, depois do batismo de Jesus, que ocorreu no ano 27 depois de Cristo, é igual batismo de Jesus Cristo. Na metade da semana, ou seja, 27 depois de Cristo, mais 3,5 anos, que é metade de 7 anos. 3,5 anos, que vai dar no ano do quê? 31 depois de Cristo. E é exatamente o ano que ele morreu. Essas datas aqui, gente, 27 batismo e 31 morte, são confirmadas por documentos arqueológicos, tá? Aqui não tem dúvida. Então, no ano de 31, o que que aconteceu no ano de 31 depois de Cristo? Aconteceu a morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Então, 27 depois de Cristo igual batismo de
Jesus. 31 depois de Cristo igual sacrifício de Jesus Cristo na cruz. É fantástica essa profecia aqui. Agora faltam os 3 anos e meio. Se eu parei no ano 31, somado 3 anos e meio, eu vou chegar no ano 34 depois de Cristo. O que que aconteceu no ano de 34 depois de Cristo? No ano 34 depois de Cristo aconteceu o apedrejamento de Estevão, que está registrado ali no livro de Atos, no capítulo 8. Por que que o apedrejamento de Estevão é importante na profecia? Apedrejamento de Estevão no capítulo 8 do livro de Atos. Vou colocar aqui. Atos, capítulo 8. Vai seguindo a linha aí de raciocínio do chat, tá? O apedrejamento de Estevão foi importante porque existia um homem ali que estava consentindo no apedrejamento de Estevão, que tornou-se depois o maior apóstolo, o maior escritor do Novo Testamento. 14 livros dos 27 livros do Novo Testamento, ele escreveu 14 livros. Ele sistematizou toda a teologia cristã e ele espalhou o evangelho para praticamente todo o Império Romano. E junto com Pedro, ele acabou pregando o evangelho para os gentios, que é o apóstolo Paulo. Então, quando Estevão é apedrejado, a igreja saiu de Jerusalém amedrontada e começou a fugir em fuga até por conta da perseguição de Saulo, que se tornaria Paulo, tá? E o evangelho então passa a ser pregado a toda tribo, povo, língua e nação. Começa ali a esparramar o evangelho conforme Jesus disse que iria acontecer. Então, a profecia chegou até o ano de 34, mostrando o início da pregação do evangelho para o mundo. Então, a gente viu aqui esmiuçado as 70 semanas, que é igual a 490 dias, que é igual a 490 anos, ok? Então, 490 anos tirado dos 2.300 anos do capítulo 8, tá? Então, 2.300 anos, que é 2.300 tardes e manhãs, menos 490, você vai ter um saldo de 1.810. Então, 2.300 menos 490 dá 1.810. Se a gente chegou no ano 34 depois de Cristo, agora você soma 1.810, vai dar também 1.844, igual aquela primeira conta que a gente fez. Perceba o cuidado que Deus teve para revelar essa profecia. Perceba como Deus é zeloso na questão dos tempos. Perceba que Daniel foi tocado no ombro por Gabriel a hora do sacrifício à tarde, às 15 horas. No mesmo horário, 69 semanas depois, no mesmo horário, Jesus estava morrendo na cruz do Calvário. Olha como Deus é zeloso e soberano com relação ao plano dele. Nada nem ninguém interpõe, intervém e impede o que Deus está fazendo. Então, de 1844 para cá, começamos a entrar no dia do juízo final. O que que nós devemos fazer? Nós devemos ter um coração contrito, nós devemos ter um coração de confessar nossos pecados e buscar a santidade mediante o batismo, o real batismo do Espírito Santo. O que que começou a acontecer de 1844 para cá? Bom, começou a acontecer muitas coisas, até um pouquinho antes, tá? Em preparo disso. Olha só o que aconteceu. A partir desse ano, começou a acontecer que, em 1798, o Papa Pio VI, sob ordem
do Napoleão Bonaparte, que ordenou General Berthier invadir o Vaticano e prender o Papa Pio VI ali em 1798. Ou seja, o papado perde o seu poder. O papado perdendo o seu poder abriu agora para uma nova ordem mundial, onde os Estados Unidos da América ele vai começar a crescer vagarosamente para se tornar a superpotência econômica de hoje. Um país que cresceu sobre a liberdade e sobre dois pilares: separação de igreja e de Estado, onde toda e qualquer pessoa tenha a liberdade religiosa, a liberdade de proclamar a sua religião, de frequentar a sua religião, de adorar na sua religião. E se não quiser religião nenhuma, ok, porque já tinha ateu naquela época. Então, os Estados Unidos da América é um país que nasce nesse período sem o poder do Vaticano. Então, pensando em Ocidente, é o primeiro país que surge 100% livre da interferência da Igreja Católica Apostólica Romana, diferente aqui da América Latina, porque a América Latina ela também nasce no contexto das grandes navegações, mas sob a tutela, sobre o poder e influência dos jesuítas. Antônio de Anchieta, que é tão homenageado na história, ele foi um assassino de índios e assassino de pessoas que não se submetia ao poder do Vaticano. O Tribunal do Santo Ofício Europeu chegou aqui no Brasil também, tá? Queimando pessoas, matando pessoas, e ele que é colocado como aquele que alfabetizou os índios, né? Que é o pátio do colégio aqui em São Paulo, que é exaltado. Ai do índio que não virasse católico. Ai do índio que não aprendesse o português, morria, tá? Então, Antônio de Anchieta, ou José, né? José de Anchieta, melhor dizendo. José de Anchieta, ele foi um sanguinário, como todo jesuíta, viu? Jesuítas se escondem atrás da batina preta deles, têm o discurso de cordeiro, mas são lobos devoradores. Então, voltando aos Estados Unidos, que é o principal. Os Estados Unidos da América é um país que nasce como um país livre, e por isso que esse país recebe a quantidade massiva de imigrantes até hoje, porque as pessoas quando vão para lá, elas têm esse grande conceito de liberdade. Está perdendo, tá? Está perdendo, e quando perder é que a profecia final chega, tá? Quando perder, mas não vou falar muito aqui porque senão eu adianto assuntos do livro de Apocalipse, né? Então, os Estados Unidos da América, ele passa a ser uma salvaguarda, a terra que socorre a mulher, que socorre a igreja, onde protestantes perseguidos na Europa fogem ali para os Estados Unidos da América. Logicamente que eu estou falando ali 1777, né? Até um pouco antes, 1494, foi quando Cristóvão Colombo ele chega ali nas ilhas ali das Américas e abre uma rota de fuga para perseguição. Acontece que a partir de 1844, a verdade do santuário, a verdade do sacrifício de Cristo como sumo sacerdote no santuário celestial, ele passa a ser pregado. Há um grande movimento nos Estados Unidos da América e ao redor do mundo, no mundo islâmico, no mundo judaico e no mundo protestante e até no mundo católico. Padre Manuel Lacunza, aqui na América Latina, começou a pregar sobre a volta de Jesus Cristo, justamente nesse período aí. Então, houve um grande avivamento religioso ao redor do mundo, tanto no mundo islâmico, no mundo judaico e no mundo protestante e no católico também, sobre a volta de Jesus Cristo, porque Cristo agora estava passando a julgar esse mundo aqui. Essa profecia que a gente acabou de conversar aqui, ela causou um impacto tão grande no mundo judaico na época que hoje existe uma maldição que os rabinos escreveram na época, porque o que aconteceu? Quando os rabinos estudaram a profecia de Daniel capítulo 9, eles criam
que em 1844 o Messias ia vir para a Terra, ele ia se manifestar, o que não ocorreu. No mundo protestante, principalmente protestante americano, centenas de milhares de pessoas acreditaram que Jesus voltaria para a Terra. E houve um grande movimento no meio protestante, movimento encabeçado por Guilherme Miller, mas não só ele, vários pregadores, metodistas, presbiterianos, batistas, da Conexão Cristã, que é uma igreja que não existe mais hoje nos nossos dias, vários protestantes acreditavam que Jesus voltaria em 1844. Judeus acreditavam que o Messias ia se manifestar em 1844. Os islâmicos acreditavam que Mahdi ele ia se manifestar em 1844. Então, como o Messias não se apresentou nesse ano, os rabinos judeus viram as consequências dessa comoção no mundo judaico. Muitos viraram judeus que se transformaram em ateus, porque deixaram de acreditar nas profecias. Então, hoje, atualmente, existe uma maldição que os judeus levam a sério, que o judeu que estudar essa profecia, ele vai receber uma maldição divina. Então, o judeu ele não tem por costume estudar essa profecia que a gente está estudando hoje aqui. Uma pena, né? É uma pena porque aponta para o Messias, aponta para Jesus Cristo, fala do batismo dele, fala da morte dele na cruz do Calvário, sem deixar dúvida alguma. Agora, olha só o que acontece na Terra. Então, eu falei do aprisionamento do Papa Pio VI, 1798, que abre, então, ou enfraquece, melhor dizendo, o poder da Igreja Católica Apostólica Romana ao redor do mundo. Esse poder só viria a ser estabelecido, começar a ser reestabelecido a partir de 1929, no Tratado de Latrão, com Benito Mussolini devolvendo os territórios da Igreja do Vaticano para o Estado do Vaticano, tá? Para renascer o Estado do Vaticano. 1844, anos à frente ali, 1849, se não me falha a memória, o que estava acontecendo em 1849? Olha só que coisa interessante, né? Como é que o mundo estava em convulsão? Surge em 1849 a publicação do Manifesto Comunista, tá? O Manifesto dos Comuns, né? Comunista, por Karl Marx e Engels. Então, o discípulo, né? O Marx foi o garoto propaganda, viu? Do jeito que a Greta Thunberg hoje, eles usaram aquela menina loira da Suíça lá para falar sobre ecologia há uns anos atrás lá na ONU, o Marx era o garoto propaganda, mas quem era o pensador mesmo era Engels. 1849. 1854 acontece a publicação da teoria da evolução das espécies de Darwin, ou Darwin, né? Veja só o que estava a convulsão do mundo aí, gente. Então, essas duas plataformas aí, que é o Manifesto Comunista e a teoria da evolução das espécies, é o que vai convulsionar o mundo e Satanás começa a bagunçar para tentar apagar a influência e o poder do Espírito Santo nessa terra. Último aviso. De lá para cá, tudo que a gente vive nos dias atuais, nós estamos vivendo, na verdade, é só o que se fundamentou e se apresentou na teoria da evolução das espécies e do Manifesto Comunista. Não posso deixar de citar aqui Antônio Gramsci, ou Gramsci. Esse aí é o que sistematizou Karl Marx. Gramsci fala da teoria do superestado, onde ele coloca 10 passos para destruir os Estados Unidos da América e conseguiu, que os Estados Unidos da América hoje já é decadente, eles conseguiram. Então começa lá com o feminismo, eles começaram com o feminismo, depois do feminismo vieram a questão do LGBT, que agora já acrescentou várias letras. Depois do LGBT veio a dissolução do lar, que o movimento feminista
Ele começa dissolvendo o lar, tá? Mas agora mais destrutivo ainda. E agora o próximo passo deles é a questão da pedofilia, tá? Pedofilia. E chegando até a zoofilia. Zoofilia. Tá? Então, tem 10 passos para destruir a sociedade e o ser humano americana, tá? Ele fala que é somente através da cultura e da educação que eles conseguiriam destruir a América. Antônio Gramsci escreve isso. Então, e é o que estão fazendo através de filmes, novelas, músicas e outras coisas mais aí. A América já está no final desse processo do conceito gramscista de destruição. Então vivemos hoje em um conflito aberto de um povo que busca santidade, porque o dia da expiação, que começou a partir de 1844, dia do juízo final, é o ponto mais íntimo, onde o sumo sacerdote ele entrava lá no Santíssimo, somente no dia da expiação, diante da Arca dos Dez Mandamentos, ele entrava em contato com a Shekinah, com a presença de Deus, para sair expiado, para sair vindicado, para sair justificado, onde todos os perdão ou todos os pecados eram perdoados. Perceba a seriedade da coisa. Uma coisa é você saber que você está sofrendo um processo. Tem algumas pessoas aqui da área do direito, né? Uma coisa é você ser intimado a respeito de um processo. A outra coisa é quando o processo começa, quando você vai se apresentar diante do juiz, quando você vai ter aquele momento precioso, importantíssimo, que vale tudo, vale absolvição ou vale condenação. Quando você vai se apresentar diante do juiz e vai então apelar pela absolvição, porque nesse caso nós somos culpados, né? Nós somos pecadores, somos culpados. Então nós vamos apelar pela misericórdia do juiz, apelar pela absolvição do juiz. Veja que momento solene e importante. Um advogado no seu escritório, na sua casa, ele pode estar de bermuda, chinelo e camiseta escrevendo a tese de defesa para o juiz, mas quando na frente do juiz, ele não vai de bermuda, chinelo e camiseta. Ele vai com a indumentária para se apresentar diante do juiz. Que momento solene que vivemos. E olha só, saiba de uma coisa. Por que Deus foi tão zeloso em, não só no capítulo 8, falar 2.300 tardes e manhãs, mas no capítulo 9, apresentar uma continha real, né? Uma prova real das 2.300 tardes e manhãs, das 70 semanas. E por que Deus esmiuçou ainda, deixando como marco 3 momentos históricos? O batismo de Jesus, a morte de Jesus na cruz do Calvário e o primeiro martírio de um que era grego, ou seja, que não era um judeu, porque Jesus, ele falou para a mulher samaritana, a salvação vem dos judeus. Ou seja, ele, na encarnação dele, assumiu uma cidadania judaica. Ele morre na cruz do Calvário, o judeu. Estevão é o primeiro grego que morreu, primeiro gentil apedrejado. Então, por que Deus colocou 3 pontos importantíssimos na história? Para confirmar e não deixar dúvida alguma que o juízo dele começou em 1844. Então, ele dá 3 argumentos, 3 evidências aqui na Terra: batismo de Jesus Cristo, crucifixão e morte de Jesus Cristo e apedrejamento de Estevão. Ele dá 3 evidências aqui na Terra para você entender uma coisa. Se o juízo dele teve data para começar lá no céu, em 1844, pode ter certeza, tem data para terminar. E tem data para terminar e está muito próximo. O fato é que Jesus já nos avisou que daquele dia e hora ninguém sabe. Mas quando acabar, a gente sabe o que ele vai falar. Ele vai falar o seguinte, Apocalipse capítulo 21, verso 11. Continue o injusto fazendo injustiça. Continue o imundo
ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. E não há lugar mais santo dentro do santuário do que no Santíssimo, na Arca dos Dez Mandamentos, onde o sumo sacerdote entrava no dia da expiação, uma vez por ano, ali na presença do Santo. Então, Jesus Cristo é nosso grande intercessor, ele é o nosso advogado. Começou o juízo final em 1844 e logo em breve ele vai falar: chega, acabou. E aí ele volta para dar o galardão àqueles que receberam, né, a salvação pela graça. É justamente o que ele vai fazer. Eu não li, né, mas logo depois que ele proclama Apocalipse 22, verso 11, que eu acabei de ler, ele fala: eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Então, você tem a oportunidade de salvação. Babilônia está sendo desmascarada. Satanás está furioso, apresentou o comunismo para tirar a ideia do céu. Ele apresentou o evolucionismo para tirar a ideia do Criador. 2.300 tardes e manhãs, palavra de criação, né? Veja como ele ataca essa doutrina, essa revelação, porque ele não quer que você olhe para o céu. Ele não quer que você olhe para Cristo. Ele não quer que você aceite Jesus Cristo como seu sumo sacerdote. Ele não quer que você acredite no santuário celestial. Ele não quer que você acredite que nós estamos sobre o dia da expiação, sobre a chance de perdão e de pagamento e apagamento dos nossos pecados. Ele não quer isso. Ele quer que você fique com o santuário aqui na terra, com a verdade aqui na terra, com o sacrifício diário sendo tirado e jogado aqui para a terra. Porque quem pensar na terra ficará na terra. Quem pensar na terra veio do pó para o pó, vai voltar. Então que Deus abençoe e que Deus guarde vocês, viu?